Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área e agora vamos começar a falar de pronomes. Como eu tinha falado naquela minha videoaula de artigo enumerado, a próxima classe gramatical que íamos estudar seriam os pronomes, ok? Hoje vamos fazer a primeira parte, porque como eu já tinha comentado também, pronomes é uma matéria bem extensa. Hoje vamos fazer uma introdução e falar sobre os pronomes pessoais. Tranquilo? Vamos cair dentro. Então, o que é pronome? Pronome é a classe gramatical que vai acompanhar ou que vai substituir um nome. Então, é um dos determinantes de quem? Do nome do substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele tem um valor adjetivo, como está mostrando aí na tela. Quando ele substitui o nome, ele tem valor substantivo, tá? Então vamos ver aí os exemplos. Meu livro está rasgado. Bom, pronome possessivo meu acompanhando o nome livro. Então ele é adjetivo, valor adjetivo. Próximo, isto é um absurdo. Isto é um absurdo, está no lugar de um nome. Eu poderia falar, o trabalho é um absurdo, este acidente é um absurdo. Só que eu coloquei um pronome no lugar. Isto, um pronome demonstrativo, então aí ele tem valor substantivo. Tranquilo? Tranquilo. Classificação dos pronomes. Todos os pronomes estão aqui, que nós vamos falar, tá? Só que hoje somente dos pessoais. Podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Ok? Vamos continuar. Pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? Obviamente, os pronomes pessoais tratam das pessoas. Quais são as pessoas do discurso? Primeira, segunda e terceira pessoa. Tanto do singular, um só, quanto do plural, mais de um. Ok? Na nossa telinha, vocês estão vendo aí uma tabelinha dos pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais basicamente dividem-se em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais oblíquos também são subdivididos em átonos e tônicos. E aí na tabelinha nós temos os retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Oblíquos. Átonos. Me, te, le, o, a, se, nos, vos, ele, os, as e se também. Tônicos. Mim, ti, ele, ela, se, nós, vós, eles, elas e se. Vamos agora verificar o emprego de cada pronome pessoal. Emprego dos pronomes pessoais. As formas retas, elas possuem papel de sujeito ou de predicativo. Tá? O sujeito, quem é o sujeito, galera? O sujeito é aquele termo que a frase faz uma declaração, tá? E que o verbo concorda. Então, normalmente o verbo sempre concorda com o sujeito, né? A primeira regra aí de concordância verbal. E o predicativo é aquele cara que vai caracterizar ou indicar um estado momentâneo ao sujeito ou ao objeto no predicado. Por isso que ele é predicativo. Tranquilo? Vamos ver os exemplos. Eu não sairei sozinho. Eu, quem é o sujeito? Quem sairá sozinho? Aliás, quem não sairá sozinho? Eu. É o sujeito, forma reta, eu. Nas minhas terras, o rei sou eu. Olha lá, quem é o predicativo? Eu. Logo depois de um verbo de ligação, o verbo ser. O rei sou eu. Então, forma reta que faz papel de sujeito ou de predicativo. Continuando, tu e vós também funcionam como vocativos. Olha o exemplo. Deixai, ó vós que entrais, toda esperança. Dante, poético. Ó vós. Vocativo é o quê? Um chamamento. Obviamente, evoca alguém ou algo. Ó vós é o papel ali de vocativo. Então, a forma reta, tu e vós, também podem fazer papel de vocativo. As formas oblíquas funcionam como complementos verbais. O que é um complemento verbal? O que completa um verbo? Os objetos, tá? Objeto direto e objeto indireto funcionam como complementos verbais. Eles fazem parte dos termos integrantes da oração. Quando a gente começar a falar de sintaxe, a gente vai estudar isso de maneira mais minuciosa, beleza? Então, formas oblíquas funcionam como complementos verbais. Aqueles que funcionam somente como objeto direto. O, a, os, as. Olha o exemplo aí. Comprei o livro. O que eu faço? O que um pronome faz? Substitui ou acompanha. Eu vou substituir o livro
pelo o. Comprei o. Obrigatoriamente, colocando depois do verbo, tem aí o hífen, beleza? Papel dele, objeto direto. Por quê? Quem compra, compra alguma coisa. Se você compra alguma coisa, ou seja, não tem preposição. Se não tem preposição para completar o verbo, você tem um objeto direto. Continuando. Lê e leis funciona como objeto indireto, tá? Entregue o resultado ao candidato. Entregue e lê o resultado. Quem entrega alguma coisa a alguém. Alguma coisa, objeto direto, o resultado. Só que a alguém, olha a preposição aí. Entregue o resultado ao candidato. Vou substituir o candidato. Se ele é objeto indireto, quem que eu tenho que colocar no lugar dele? O lê. Então tá aí. Entregue e lê o resultado. Menti, nós e vós são formas tônicas, portanto usadas com preposição. Venham a mim, iremos a ti. Então, sempre que você for usar essas formas de maneira tônica, ou seja, sendo tônicas, elas têm que ser usadas com preposição. Galera, um parêntese aqui bem importante. Aliás, galera, um comentário aqui muito importante, tá? O lhe, ele também serve de outras funções, ele também tem outras funções. Quais são essas outras funções? Ele pode servir, pode funcionar como adjunto adnominal e também como complemento nominal, além de objeto indireto, que foi o que a gente explicou. Beleza? Como é que ele vai funcionar? Se eu falar assim, essa prova foi útil ao candidato. Ao candidato é um complemento nominal de útil. Útil é um adjetivo. Quando você fala isso é útil a alguém, tá? Qual é o termo, qual é o pronome que eu posso substituir esse a alguém ou esse ao candidato? Tem que ser o lhe. Essa prova lhe foi útil, tá? Complemento nominal. Agora, se eu falar assim, pisou-lhe o pé. Pisou-lhe o pé. É a mesma coisa que dizer pisou o seu pé ou pisou o pé dele. Quando eu utilizo lhe de forma possessiva, de valor possessivo, que eu posso substituir por um pronome possessivo, seu ou sua, ou até dele, que é o chamado genitivo, então o lhe vai ter valor de adjunto adnominal. Beleza? Se liga nisso. Então nós vimos aqueles que só fazem papel de objeto direto, nós vimos aqueles que fazem papel de objeto indireto, e agora nós temos também a relação daqueles que fazem papel de objeto direto e indireto, ok? Então estamos aí. Metecer nos voos funciona como objeto direto e indireto. Obedeço-te. Olha, obedeço-te. Quem obedece, obedece a alguém. É a regência do verbo obedecer que pede preposição a. Então, esse te obrigatoriamente será objeto indireto, tá? Respeito-vos. Quem respeita, respeita alguém ou algo. Pede objeto direto, sem preposição. Então, este vos será obrigatoriamente objeto direto. Continuando. Conosco e com nós. Com nós ficou estranho, né? Pois é. Acontece o seguinte. As formas contratas com a preposição com, elas não são sempre usadas. Tem que verificar. Por quê? Quando elas fazem parcerias, quando elas estão paralelas a palavras como outros, todos, mesmo, próprios, a aglutinação não pode existir. Você tem que deixar com nós mesmos, com nós próprios, com nós todos, ok? Isso é uma coisa muito importante e normalmente costuma cair em prova. Vamos lá? Erro comum. Utilizar a forma oblíqua regida por preposição como sujeito, muito comum, dói o ouvido, ok? Mas é comum. Para mim fazer, para mim propor, para mim começar. Galera, mim não vai conjugar verbo. Quem conjuga verbo é o sujeito. Quem faz papel de sujeito? As formas retas, ok? Então temos aí, para mim fazer, em vez de para eu fazer. Isto é, entre eu e ti, em vez de entre mim e ti. Forma com preposição, tem que ser o mim. Então o eu não vai funcionar com preposição. Quem funciona com preposição? O oblíquo tônico. Então por isso que é entre mim e ti. Tranquilo?
Pronomes se e consigo. Os pronomes se e consigo são usados somente em caráter reflexivo, tá bom, galera? Ou seja, basicamente, o verbo vai se voltar contra aquele que está procedendo com a sua conjugação. Como assim? Por exemplo, o egoísta só pensa em si, quer dizer, ele pensa nele mesmo. O ato de pensar voltou para ele. Vive naquele casebre consigo e sem ninguém. Ele vive sozinho, ele vive com ele mesmo, tá? Então, reflete. A procedência do verbo reflete para aquela pessoa que o está conjugando, ok? Erros comuns, alguns exemplos aí. Quero falar consigo, ao invés de quero falar contigo. Trouxemos uma lembrança para si, em vez de trouxemos uma lembrança para ti ou para você, tanto faz. Continuando, sujeito de infinitivo, o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, eles também podem funcionar, além de complementos, eles também podem funcionar como sujeito do infinitivo, tá? Vamos ver? Normalmente dos tipos de verbos fazer, deixar, mandar, ouvir e ver. Vamos verificar aí? Mandei-o entrar. O pronome o acumula função de objeto direto, verbo mandar, e sujeito do infinitivo de entrar. Então, mandei-o entrar, ele mandou alguém fazer algo, entrar. Então, esse o, quem é que vai entrar? É o o. Então, ele é sujeito do infinitivo, ok? Deixe-nos pensar. Mesma ideia. Deixe a gente mesmo, que é o objeto direto, pensar. Quem que vai pensar? O nós. É o nós que vai fazer o ato de pensar. Então, ele vai ser o sujeito do infinitivo. Pensar. Tranquilo? Galera, essa parte é muito importante, tá? Cai em todo tipo de concurso. Reflexividade, apassivação ou reciprocidade, em que os pronomes átonos também podem funcionar, tá? Reflexividade. Reflexividade é quando o sujeito ele é ao mesmo tempo paciente e agente da ação verbal, do ato em que o verbo está praticando, ok? Por exemplo, os empregados se despediram. Então, eles, ao mesmo tempo que praticaram a ação de se despedir, eles fizeram a ação para si mesmos, ok? Então, ele é reflexo, a ação vai e volta, ele é agente do verbo e, ao mesmo tempo, ele é paciente do verbo, ok? Apassivação. O que ocorre na apassivação? A passivação, o sujeito é somente paciente. Ele não é agente, ele é o chamado sujeito paciente. A passivação ocorre quando? Ocorre na voz passiva. O que é uma voz passiva? Nós temos dois tipos de voz passivas, tá? Nós temos voz passiva sintética e voz passiva analítica. A voz passiva sintética é nesse caso aí. Admitiram-se alguns empregados na empresa. Admitiram-se alguns empregados na empresa. Ou seja, sintética por quê? É mais curta. Beleza? E a voz passiva analítica, ela vai ser mais longa. A voz passiva analítica ela é formada basicamente com o verbo ser e estar, mais um verbo no particípio passado. Verbo no particípio passado são verbos que geralmente os regulares são terminados em DO ou DA. Nesse caso aí, eu posso transformar essa voz passiva sintética em voz passiva analítica. Como é que ficaria? Alguns empregados da empresa foram admitidos. Olha aí, foram, verbo ser, admitidos, verbo no particípio passado. Tranquilo? E aí você verifica que quem é o sujeito dessa oração? Alguns empregados, tá? Alguns empregados é o sujeito paciente desta oração. Então esse se aí, ele é chamado de partícula apassivadora. Ele ocorre então quando o sujeito é somente paciente. Tranquilo? Continuando. Reciprocidade. São recíprocos os pronomes que exprimem ação mútua, recíproca. Ou seja, você tem basicamente dois termos, né?
que mutuamente fazem e recebem uma ação. Mas, professor, a reflexividade não tem a ver com isso? Tem a ver, mas não é igual. Na reflexividade, você não tem uma ação mútua. Você tem alguém que faz uma ação sobre si mesmo. Na reciprocidade, não. Você tem dois termos, tem que ser sempre no plural, e essas, como se fosse assim, duas pessoas, né, um exemplo, uma suposição, duas pessoas que fazem a mesma ação para uma e para outra. Então nós temos o que aí? Uma ação mútua, uma ação recíproca. Como no exemplo, mãe e filho se abraçaram. Tá vendo? Mãe e filho se abraçaram. Abraçaram um ou outro. Nós nos compreendemos, nós, ou seja, mais de uma pessoa que compreende, se compreende mutuamente. Tranquilo? Ainda, galera, aqueles pronomes que são parte integrante do verbo, são partes integrantes do verbo. Ou seja, em alguma situação, o verbo só pode ser conjugado com esse pronome. Por exemplo, nós temos aí suicidar-se, condoer-se, apiedar-se, ufanar-se, queixar-se e vangloriar-se. Alguns exemplos que eu coloquei, ok? Esses pronomes eles não têm uma função específica, como sujeito ou objeto direto ou indireto. Eles são considerados fossilizados ao verbo, tá? Então temos aí, o homem suicidou-se na ponte. Eu só poderia conjugar o verbo suicidar com esse pronome, nesse caso aí o pronome ser, indicativo de terceira pessoa. O homem suicidou-se na ponte. Então temos aí parte integrante do verbo. Emprego enfático. Nós podemos utilizar os pronomes para enfatizar uma ideia nos discursos, tá? Esses empregos enfáticos são mais usados em textos literários ou poéticos, tudo bem? Não é interessante que você use termos enfáticos do pronome em redações ou em registros formais do cotidiano, tudo bem? Vamos lá então? Em construções anacolúticas. Caramba, professor, anacolúticas, né? Já ouviu falar em anacoluto? Figura de linguagem? O que é o anacoluto? O anacoluto ocorre quando você fala um termo em uma oração e depois esse termo acaba ficando sem uma função sintática nessa oração. Fica sem um sentido sintático, digamos assim. Ele está lá mais para enfatizar. Por exemplo, me parece que viverei pouco. Depois que eu falei me parece que viverei pouco, o eu ficou sem função sintática nessa oração, tá? Uma frase aí de João Ribeiro. São termos chamados construções anacolúticas. Aí tem um anacoluto, tá bom? Quando os possessivos seu, sua, são seguidos de genitivos dele ou dela. E não ousava perguntar a Jorge qual seria depois o seu destino dela. Então, esse dela aí está repetindo o seu. É uma questão de ênfase, uma questão enfática. Camilo Castelo Branco. Quando uma forma átona se revigora com a correspondente tônica, regida esta última com preposição. Que me importa a mim, a glória, Alexandre Herculano. Esse a mim teve uma função sintática interessante? Não. Na verdade, se você coloca isso numa redação, você vai ser descontado, porque você está repetindo uma ideia, está sendo redundante desnecessariamente. Só que tem uma função enfática. Que me importa a mim, a glória, quer dizer, trazendo o sentido de responsabilidade à primeira pessoa. Tá bom? Então aí, termos enfáticos, empregos enfáticos dos pronomes. Galera, precedência elegante dos pronomes, tá? Basicamente o pronome eu. Quando você fala de si mesmo e de outras pessoas, em alguma situação do discurso, você tem que verificar os casos em que você vai colocar eu antes ou depois de tais pessoas, ok? Assim, primeiramente é interessante deixar claro que a gramática não condena o uso tanto de você falar eu antes ou eu depois. Só que justamente ela fala de precedência elegante. É mais elegante quando você usa dessa forma, é menos elegante quando você usa daquela forma. Então, não custa nada a gente aprender, né? Ok. Quando você vai falar algo que não é muito agradável ou
quando indica uma autoridade ou hierarquia, você, em geral, coloca o pronome do caso reto eu na frente, primeiro, tá? Por exemplo, eu, Tiago, Felipe e outros participantes daquele lamentável, participamos, aliás, daquele lamentável incidente. Bom, a situação não é muito boa, é um lamentável incidente, então você coloca o eu na frente. Agora, quando é uma situação agradável, por elegância, por gentileza, você coloca o eu depois. Por exemplo, meu primo Fabiano e eu somos formados em uma universidade federal. Então é uma coisa boa, é algo bom, então eu coloquei meu primo Fabiano na frente. Tranquilo? Pronomes de tratamento, de reverência ou formas pronominais de tratamento. Você escolhe o nome aí, tá? Fica tranquilo. Nós temos aí, então, uma tabelinha. Lembra da tia lá do primário? Primária é coisa velha, né? Lembra lá da tia das séries iniciais que fez você gravar isso daí? Pois é. Essa tabelinha aí são formas pronominais de tratamento, como você deve tratar as pessoas, tranquilo? Nós temos aí Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade, Vossa Mercê, Vossa Onipotência, Reverendíssima Santidade e Senhoria. E aí do lado a abreviatura desses pronomes de tratamento e do lado nós temos o tratamento para, ou seja, para quem devemos usar esses pronomes. Então, por exemplo, Vossa Magnificência você usa para reitor de universidade. Já caiu até numa prova militar essa questão, tá? O interessante aqui de se falar deles é o seguinte: se é vossa, então eles são pronomes de segunda pessoa. Entretanto, eles são concordados, eles são conjugados em terceira pessoa do singular, ok? Então, se você vai falar Vossa Excelência, você tem que falar Vossa Excelência está cansado ou Vossa Excelência está cansada. Tudo bem? Você não pode falar Vossa Excelência estás cansada, Vossa Excelência és magnífica. Não. Vossa Excelência é magnífica. Então, esses pronomes de tratamento, eles são regidos com o verbo em terceira pessoa. Tranquilo? E não em segunda. Então, galera, essa foi a nossa primeira parte das aulas de pronomes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comentários e a gente resolve tudo. Tranquilo, galera? Um abraço, até a próxima aula.